Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos preparando aqui o nosso ambiente para iniciarmos a nossa live. Vou colocar aqui mais pertinho para ficar mais fácil da gente poder visualizar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. É uma alegria estarmos juntos. Vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, cumprimentando também aqueles amigos que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Telegram. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Inês, seja bem-vinda. Amigos, amigas queridas, todos os domingos nós fazemos o nosso Evangelho no Lar. Abrimos os nossos lares, convidamos Jesus e convidamos vocês também para colocar um copinho ou uma garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada e servirá como um reforço para as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais. Boa noite, Geraldo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Então, amigos, vamos preparando o nosso ambiente espiritualmente, lembrando da importância de fazermos o Evangelho. Boa noite, Márcia Verso Rosa, Silvia Sampietri de Assis. Quando nós realizamos o Evangelho no nosso lar, nós criamos em torno do nosso lar uma barreira de proteção. Mas não é somente o nosso lar que será beneficiado, porque essa vibração de amor, ela se espalha por todo o nosso planeta Terra. Quando nós nos reunimos com esse propósito, ele será ampliado. Por quê? O próprio Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. Então, amigos, vamos nos reunir em nome do Cristo Jesus, com essa esperança, com esse desejo de dias melhores, tanto para o nosso lar, quanto para aqueles que estão à nossa volta, os nossos ambientes de trabalho, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Boa noite, Mônica Pascoal, seja bem-vinda. Luciene Ferreira, Luiz Felipe, nosso neto amado, também está aqui compartilhando conosco. Nosso neto foi para o Rio de Janeiro, disse que ia ficar 2 dias, já tem 2 meses. Desse jeito eu não aguento. Ele está dizendo que boa noite, senhora Leila e senhor Roberto. Meu querido neto, um beijo aqui de Holanda para você. Seja muito bem-vindo, meu querido. Coloca o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada. Minha xará, boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Francisco de Gerone, eu acho que é assim que fala, né? Gerone. Que bom, estamos juntos, são quase 20 horas. Quem desejar, pega o seu Evangelho. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, e hoje nós vamos ver o subitem 15. O item 4 é falando sobre os precursores do cristianismo. E nesse item 4, Kardec dividiu em vários subitens. Então, estamos há semanas nesse item 4. Hoje nós vamos iniciar com o subitem 15. Mas, amigos, acredito que já sejam 20 horas exatamente. Então, vamos pegar aqui o nosso livro de mensagens, porque o Evangelho não é um ritual. Boa noite, Rita de Cássia. Mas nós costumamos fazer assim. Lemos uma página, fazemos uma prece
lemos o Evangelho, comentamos e fazemos uma prece final. Então, vamos aqui ao livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 76, na propaganda eficaz. Essa passagem se encontra em João, no capítulo 3, versículo 30. João Batista, o evangelista é o João, mas essa mensagem é dada por João Batista, que foi o precursor do Cristo, e está sendo relatada aqui no Evangelho de João. Então, João Batista, ele se pronunciou da seguinte maneira: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros, confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos. É a mensagem 76 do livro Vinha de Luz, na propaganda eficaz. Amigos, iniciando mais esse Evangelho, com gratidão em nossos corações e rogando ao nosso Mestre Jesus que se manifeste em nossos lares, nós só podemos, Senhor, agradecer pela oportunidade de refletirmos na Tua mensagem de amor, de esperança, à luz da doutrina espírita. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, boa noite, Maria Dolores. Amigos, nós vamos iniciar a leitura do Evangelho para aqueles que, porventura, vão nos assistir depois, às vezes pela primeira vez. O nosso Evangelho no Lar, nós estamos na introdução, no
capítulo, ou melhor, na introdução, no item 4, no subitem 15. Então, o Roberto hoje vai dar continuidade a esse subitem para que nós possamos compreender esses precursores do cristianismo. Ok, muito obrigado, Leila. Boa noite, amigos e amigas. Querido Neto, um abração aqui especial para você aqui de Olambra. Olha, já está deixando saudade, hein? Então, a Leila já fez as suas colocações, relembrando que nós estamos na introdução. Agora, a formatação que Kardec deu nesta fase é de citação a Sócrates, né? As falas de Sócrates, na verdade, foram relatadas e escritas por Platão, né? Platão, aliás, escreveu um livro muito famoso, que é a República, né? E também que é os Diálogos, né? Diálogos platônicos. Mas no item, ou melhor, subitem 15 de O Evangelho, na sua introdução, assim está registrada a fala de Sócrates. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Está isso reforçado aí no Evangelho, no capítulo 10, lá nos itens 7 e 8. Veja que interessante, desde as antiguidades, épocas bem remotas mesmo, né, na história humana, então era comum os habitantes de então fazer oferendas aos deuses. Eu dei essa pausa de propósito, eu já estava pensando assim, mas tem gente que faz ainda hoje. Sim, mas eu estou me referindo à época anterior a Sócrates, que teria motivado Sócrates a inserir em seus comentários essa passagem aqui. Ele coloca também que seria algo assim, ele diz assim, olha, coisa grave fora que os deuses dispensaram tal. Veja bem, pareceria então que existe um Deus assim, olha, me faça oferendas que eu vou retribuí-los. Seus pecados serão zerados, sua conta no Serasa também será vencida, zerada, enfim, e a dívida permaneceria, e no caso também de ofensas às leis divinas, sobretudo àqueles que lhes são próximos, né? Já que Jesus diz, amareis ao próximo como a ti mesmo. Então, se aí a alma, refere-se ao homem ao Espírito encarnado, se ele se esforça, contrariamente àqueles que fazem as oferendas, mas se ele se esforça para cumprir as leis de Deus e aproximar-se da divindade, mediante tais esforços, isso sim é valorizado. E os Espíritos nos viria mais tarde, através da codificação, nos passar isso aí. Mas nós estamos ainda na era socrática. Agora vamos ver. Eu gostaria de por favor, complementar aqui, para que a gente possa refletir, porque Sócrates foi 500 anos mais ou menos antes de Jesus. Sócrates, grego. E entre os hebreus, Moisés já havia vindo, Moisés é cerca de 1.500 anos antes do Cristo.
Então, 1000 anos antes De de Sócrates, Moisés já havia conduzido o povo hebreu cativo lá no Egito, de volta à Terra Prometida. E eles, os hebreus, já tinham essa convicção de um Deus, de um único Deus. Mas os demais povos não. Então, por isso que Sócrates, apesar de toda essa visão espiritual que ele possuía, mas ele aqui ele não fala de Deus, ele fala dos deuses. Dos deuses, ele diz que seria assim uma coisa absurda se os deuses fossem se sentir mais felizes com as oferendas, com os sacrifícios, do que com a mudança moral da pessoa. Mais ou menos isso que ele quer dizer. E nós vemos que Jesus tem várias passagens que ele fala mais ou menos isso que Sócrates coloca, só que de uma forma diferente. Ele diz, ora, qual a vantagem? Não com essas palavras, mas mais ou menos nesse sentido. Qual a vantagem de você ir lá no templo, fazer ofertas, fazer oferendas e estar assim, com o inimigo, precisando quitar-se moralmente com alguém, pedir perdão, pedir desculpa, se confraternizar, enfim, fazer as pazes. Então, nós percebemos aqui, nessa fala de Sócrates, que é mais ou menos nesse mesmo sentido que depois Jesus vem ensinar, e também o Espiritismo. Porque o que adianta nós espíritas, passado 3.000 anos quase, irmos a uma casa espírita, fazermos uma prece, assistirmos uma palestra, mas sairmos dali e continuarmos com uma conduta equivocada? Então, seria nesse sentido que nós precisamos refletir. Muitos acreditam que podem enganar a Deus. Eu vou colocar aquela máscara de um bom espírita, vou colocar aquela máscara de um bom cristão. Mas não tem como, porque o que se reflete lá de dentro, a espiritualidade percebe, os emissários divinos percebem. Mas, Roberto, muito obrigado. Bom, bem lembrado, Leila. Aqui Sócrates realmente fala em Deus. Sócrates, só para relembrar, era grego, né? E a Grécia tinha deuses para tudo, gente. Vocês podem pensar. Deus da agricultura, Deus do tempo, Deus da sabedoria, Deus da justiça. E Minerva, né, pontuava muito entre eles. Até o Deus da guerra tinha, tinha da guerra, né? também, tá? Então, os povos eram muito belicistas, né? Não que hoje não seja, mas comparativamente, né, se guerreavam por tudo. Mas aí já na sequência, no item 16, subitem 16, ainda é Sócrates quem fala. Ele diz assim, chamo homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Gente, a sabedoria, ela traz junto a poesia. E Sócrates aqui está mostrando sua veia poética, né? Então o amor, ele tem todo esse poder, tem todas essas virtudes, essas propriedades, e é ele que movimenta a natureza.
a harmonia entre elas, e ele diz, vai um pouco além, até entre os astros, tem a presença do amor. Então é uma guerra inútil querer lutar contra o amor, porque não é uma guerra inglória. Melhor é não somente aceitar o amor, é exercitá-lo, é praticá-lo. Porque aquele que ama mais ao corpo, e aí é ele, Sócrates, que nos relembra, mais ao corpo do que à alma, é uma pessoa destituída, ainda um espírito muito embrionário, que está mais no terreno material, onde se é eivado de paixões, de vícios, de vaidades e egoísmo. Então toda essa pleiade, não, esse conjunto de ações e falas viciosas que lhe ornam não o caráter, mas a personalidade, porque o caráter é aquele que nós geralmente falamos que é um homem virtuoso. É muito linda essa fala de Sócrates, transcrita por Platão, e como o Roberto disse, de uma forma muito poética, é uma poesia, porque ele coloca aqui que quando há o amor, a paz vai se fazer presente, a natureza vai se manifestar de uma forma diferente. E eu tenho convicção, nós, como ainda estamos nessa vibração densa que nós próprios emitimos, o nosso planeta tem tufões, furacões, maremotos, terremotos, às vezes desabamentos. Mas por quê? A nossa vibração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos contribuem para isso. Vê que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos apavorados, achando que o barco ia virar, que eles iam morrer, e Jesus acalma. Por quê? Vibratoriamente, ele tinha essa condição. O amor que ele possuía conseguia dominar toda a natureza. E Sócrates diz isso, é ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Até a dor adormece. Então, chegará um momento que nós aqui no nosso planeta Terra não precisaremos mais dessas forças da natureza para nos educar, porque nós já estaremos num nível moral e espiritual mais elevado, que esses choques que nos assustam, como agora há pouco mesmo a nossa filha falou, nossa, aqui está chovendo tanto em Niterói, mas uma chuva tão intensa que estamos até sem luz. Mas por quê? Vibratoriamente, nós trazemos isso. À medida que nós aprendermos realmente o que é o amor, não precisará mais os emissários divinos nos despertar com esses choques da natureza. Mas prosseguindo, Roberto. Então, eu me lembrei de quando ele fecha aqui, sono à dor. Quem é que já sentiu uma dor tão intensa que não há nenhum analgésico que diminua ali? E sequer o abrande. E aí o amor vem em nosso socorro. Ora, neste momento, é o que fazemos, oramos, não é verdade? Agora Kardec, já enfeixando, né, seu entendimento, né, com aquela verve pedagógica que ele tinha, ele arremata desta forma. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência desta teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito
que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. Aí eu vou deixar com a Leila, né? Porque falou aqui em demônio, aí eu já passo para ela. Diga aí, Leila. Não, então, o que nós podemos compreender aqui do que Allan Kardec vem comentando? Primeiro, nós vemos lá em O Livro dos Espíritos, nas leis morais, a última lei é a lei de justiça, de amor e caridade. Sócrates vem dizendo que o amor, Platão coloca que o amor é uma lei universal. Ele já coloca isso, uma lei universal, uma lei divina, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Coloca com as suas próprias palavras. E Sócrates, ele vem dizendo que o amor é um grande demônio. Vejam, qual é o significado de demônio? Demônio é no sentido de ser um grande espírito que preside a esse amor universal. Que a etimologia da palavra demônio remonta a daimon, né? É daimon, porque Sócrates, inclusive, ele dizia o meu daimon, o meu demônio, como se fosse o seu espírito protetor, espírito né? guia, mentor. O mentor. Então Sócrates diz que o amor, ele é um grande demônio, seria esse grande espírito que preside a esse amor universal. Esse grande espírito que preside a esse amor, nós também poderíamos dizer o quê? Que ele está se referindo a Deus, porque ele fazia parte de uma sociedade que acreditava em vários deuses, mas acima de todos esses deuses existia um maior do que todos, esse grande espírito, esse Deus que governa tudo, que preside ao amor universal. E vejam, nós ainda agimos assim, mas naquele tempo, naquela época, Sócrates e esses grandes espíritos que vêm com um pensamento adiante do seu tempo, em geral eles não são compreendidos, são às vezes perseguidos, são condenados, e foi o que aconteceu com Sócrates. Pela sua forma de falar, com as suas colocações, só dele falar isso, foi imputado a ele essa fala como sendo um crime que ele estivesse cometendo. E nós sabemos que depois ele acaba sendo condenado à morte. Mas, logicamente, que esses espíritos que vêm com uma missão, ele não se abala porque tudo isso já fazia parte de um grande plano, de um grande demônio, como diz Sócrates, já fazia parte desse plano divino. E a Leila, só para arrematar, porque veja bem, Sócrates ele foi processado. Foram vários crimes que lhes foram imputados. Esse Kardec cita aqui, teria sido um deles. Mas imagine o seguinte, falar para aquele povo que cultuavam vários deuses, que existia um grande demônio, ou seja, um Deus acima de todos eles. Então, falando já em termos religiosos, ele foi considerado, nesse aspecto, um herético. Ou seja, era uma heresia que ele estava proferindo. Porque também foi acusado de corromper a juventude, insuflar ideias novas, né? Ideias renovadoras, virtuosas. Porque a Grécia de então queria saber só de combate, eram muitas batalhas, né? Atenas contra Tebas, Esparta e vai por aí. Tá bom? Só para fechar. É verdade. Boa noite, Magna Fernandes, Anne Eliane e como é que é? Givite. Algo assim. Sejam muito bem-vindos, Inês Luchese, amigos, amigas queridas, é uma alegria estarmos aqui juntos, nessa família que é a família do SEAC de Olambra,
Convido todos vocês, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, será magnetizada, essa água será transformada numa medicação. Os benfeitores que estão conosco vão nos aplicar o passe magnético espiritual e nós aproveitamos para lembrar a vocês que amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra semanal às 20 horas e na terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, que serve como uma preparação para a reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos todas as orientações. E para aqueles que vão assistir depois as nossas gravações, nós convidamos que também coloquem o seu copinho de água ou a sua garrafinha de água e participem desse momento espiritual com muita fé, com muita confiança, porque os emissários divinos, eles estão apostos para as nossas necessidades e quando nós abrimos os nossos corações, eles vêm até nós. Então, confiemos no amor de Jesus, que envia seus emissários para nos auxiliar. E nesse momento, convidamos a todos, vamos fechar os nossos olhos, vamos inspirar e expirar suavemente e vamos mentalizando todo esse amor que nos é ofertado pelo Mestre Divino, para aqueles que nesse momento sentem uma necessidade maior, mantenham-se confiantes, abram seus corações. Mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande doação, doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários do Cristo que se encontram conosco, se utilizando das nossas vibrações, vão manipulando, vão transubstanciando, vão modificando as nossas energias e vão ofertando a outros irmãos que agora padecem nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nos próprios lares, nas ruas, nas instituições coletivas. Então vamos agora, junto a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, vamos abrindo os nossos corações, vibrando muito amor, muita paz. Vamos visualizando o nosso planeta Terra iluminado, resplandecente. Todos os povos se confraternizando, a paz se fazendo presente no nosso planeta. O amor, o respeito, a tolerância. E nós vamos junto ao Mestre Divino, rogando, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a divina estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Ó Senhor, livra-nos das nossas próprias imperfeições, do egoísmo, do orgulho, da maledicência, da inveja, do ciúme, da prepotência. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos deixar para trás o homem velho e nos transformarmos através da Tua mensagem de amor e de esperança. Sermos discípulos sinceros, sermos trabalhadores dignos da Tua seara. Tu conta conosco, Tu dissestes, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Que possamos nos colocar de forma digna, como seus ceareiros, trabalhando na modificação, na transformação do nosso orbe. Tu nos ensina, Senhor, que nós somos o sal da terra,
Tu dissestes, vós sois a luz do mundo. Deixemos a nossa luz brilhar. Deixemos essa centelha divina que existe dentro de nós se expandindo, criando essa vibração de amor, de paz e envolvendo todos os recantos do nosso planeta, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, auxiliando nesse momento a tantos irmãos que padecem do corpo e da alma e vibrando por cada um que neste momento abre os seus corações para receber o teu amor, juntos com cada trabalhador do Cristo. Nós oferecemos do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações. E nós vamos vibrando, e nós vamos confiando, e juntos com cada benfeitor amigo, nós sentimos essa transformação moral e espiritual do nosso orbe, auxiliando a tantos irmãos nesse momento. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E vamos entregando na mão dos emissários do Cristo a continuidade desse trabalho. E nesse momento nós vamos convidando a todos que se encontram conosco a dirigirmos as nossas súplicas aos emissários que estão junto a nós, dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os benfeitores amigos vasculhando as nossas mentes, vão beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Neste momento, convidamos a todos a dirigirmos os nossos pensamentos aos emissários do alto. E confiando no amor que está sendo ofertado a todos aqueles que vieram ao nosso pensamento, nós agora vamos receber o passe magnético espiritual
essa energia de amor, através dos emissários divinos, sintamos agora uma chuva de bênçãos sendo derramadas sobre nós, suavemente, chuva de pétalas perfumadas e curativas, são derramadas sobre o alto da nossa cabeça, penetra através do centro coronário e suavemente percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia de cura se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. A cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E neste momento, vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Abençoa, Senhor, a semana que se inicia. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo reunidos em Teu nome. Com gratidão, Senhor, por tudo. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, agradecendo a cada emissário divino, aos nossos anjos guardiães, a Jesus e a Deus, nosso Pai. E convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente aonde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, mandando um abraço também carinhoso para Suzy Giovannone, eu acho, passou tão rápido, para Ilzinha Porto,
para todos esses amigos e amigas tão especiais, antes de encerrarmos, antes de passarmos o número do nosso WhatsApp, para quem desejar algum atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira, que é uma reunião de tratamento, nós temos que lembrar a vocês, aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec no YouTube. O nosso é o de Olambra. No nosso canal do YouTube, nós estamos nos encaminhando para os 1000 vídeos, todos separadinhos em playlist, palestras, cursos, estudos. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. À medida que nós entramos e que semeamos essa luz, o canal vai ficando mais conhecido e com isso nós temos a possibilidade de auxiliar a outros irmãos. Não sejamos tímidos. Às vezes o espírito ele é muito tímido. Não sejamos tímidos. Compartilhemos a luz. Jesus conta conosco. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, amigos, com muito carinho, um beijo no coração de cada um de vocês, aguardando vocês amanhã 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram, para a nossa palestra semanal. E anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírito, DDD, é o 19, DDD 19, e o celular 99341-6316, 1999-341-6316. Paz a todos, e o Roberto se despedindo também. É, uma pena, né, Leila? Mas chega ao fim, temos o nosso compromisso. Aliás, eu não acho que o compromisso seja entre nós, tão somente entre nós e o Cristo. Por isso é o Evangelho no lar. Então, amigos e amigas, estamos mais uma vez agradecidos por essa possibilidade que nos foi propiciada pela vida para que nós estivéssemos juntos neste momento. E ao encerrar, eu não poderia deixar de citar, me desculpe, eu sou meio emotivo nessas questões. Quando falo em poesia, eu me balanço todo. Então vou fazer minhas as palavras de Sócrates, quando ele diz que ainda o amor, que dá paz aos homens, acalma ao mar, o silêncio aos ventos e sono à dor. Mas eu complementaria dizendo, sobretudo, paz aos homens. A nossa humanidade está muito carecendo dessa matéria-prima, mas que sejamos nós, aqueles que, à semelhança de uma andorinha a apagar um incêndio, né, na floresta, carregando seu bico, as suas asinhas, aquelas gotinhas d'água, sejamos nós também a propiciar a semente do amor, para que, afinal, venhamos a ver implantado na terra o reino de Deus, anunciado pelo Cristo. A todos, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.